Olá, tudo bem? Sou a professora Shirley Almeida. Estivemos em interação no mês de abril desse ano, discutindo a disciplina Legislação em Direitos Humanos. Agora, no mês de setembro, trabalharemos juntos a disciplina A Violência e a Convivência nas Escolas, que tem uma carga horária de 40 horas. Nesta disciplina, estudaremos sobre as relações sociais na escola, as violências no cotidiano escolar, tipos e dimensões da violência no contexto escolar, preconceito e discriminação no ambiente escolar e como romper o ciclo de violência. A escola e a rede de proteção de crianças e adolescentes, prevenção da violência na escola e também um projeto de intervenção local para enfrentar a violência na escola. Lembro-lhes que é muito importante que em nossas aulas vocês tenham consigo papel e caneta, para que, se dúvidas surgirem, possam anotá-las e postá-las em nossos fóruns de discussão. Vamos lá? Na aula de hoje, nossas reflexões estarão direcionadas para as relações sociais na escola e as violências no cotidiano escolar. A violência é hoje uma das principais preocupações da sociedade. Ela atinge a vida e a integridade física das pessoas. Ela é um produto de modelos de desenvolvimento que têm suas raízes na história. Para uma maior compreensão da violência escolar, faz-se necessária, inicialmente, a definição de violência. Conforme Paviani, o conceito de violência é ambíguo, complexo e implica vários elementos e posições teóricas e também variadas maneiras de solução ou eliminação. As formas de violência são tão numerosas que é difícil elencá-las de modo satisfatório. Diversos profissionais, especialmente na mídia, manifestam-se sobre ela, oferecem alternativas de solução dos problemas. Todavia, a violência surge na sociedade sempre de modo novo e ninguém consegue evitá-la por completo. Vejamos então. A violência pode ser natural ou artificial. No primeiro caso, ninguém está livre da violência. Ela é própria de todos os seres humanos. No segundo caso, a violência é geralmente um excesso de força de uns sobre os outros. A origem do termo violência, do latim violentia, expressa o ato de violar outrem ou de se violar. Além disso, o termo parece indicar algo fora do estado natural, algo ligado à força, ao ímpeto, ao comportamento deliberado que produz danos físicos tais como ferimentos, tortura, morte ou danos psíquicos, que produz ainda humilhações, ameaças e ofensas. A violência é uma transgressão da ordem e das regras da vida em sociedade. É o atentado direto, físico, contra a pessoa cuja vida, saúde e integridade física ou liberdade individual correm perigo a partir da ação de outros. Nesse sentido, Aida Monteiro expressa: entendemos a violência enquanto ausência e desrespeito aos direitos do outro. No estudo realizado por essa autora em uma escola, buscou-se perceber a concepção de violência dada pelo corpo docente e discente da instituição. Vamos ver o que pensam sobre isso. Para pensar sobre as relações sociais na escola, vale registrar que vivemos no universo do outro e toda a nossa vida consiste em reagir às palavras desse outro que impõe a nós, como diria Bakhtin, a tarefa de compreender suas palavras. É necessário compreender como apreendemos o discurso do outro, que é reflexo das relações sociais. No intuito de contextualizar as relações sociais na escola, precisamos extrapolar esse espaço, refletindo sobre os atos realizados por seres humanos nas suas relações interpessoais, nas mais variadas relações sociais.
A violência, a partir dessa análise, surge com o aparecimento da comunidade humana, mais especificamente com a constituição do Estado. Na origem de toda implantação de governo ou regime, o poder é visto como própria representação da violência. Freud esclarece que há três fontes de sofrimento humano, sendo elas a decadência de nosso corpo, o poder da natureza e a nossa incapacidade para regular nossas próprias relações sociais. As duas primeiras são inevitáveis e podem nos atingir ou mesmo nos destruir de um momento para o outro. O ser humano está sempre em constante busca por aprimoramentos tecnológicos que visam melhorar aptidões corporais ou cognitivas, ou a procura de um possível controle da natureza. Nunca dominaremos completamente a natureza, e o nosso organismo corporal, ele mesmo, parte dessa natureza. Permanecerá sempre como uma estrutura passageira, com limitada capacidade de adaptação e realização. Em relação à terceira fonte de sofrimento, esta não a entendemos com tanta clareza, porque a sociedade não fornece satisfação ou bem-estar, o que gera uma hostilidade diante da representação da civilização. Ainda segundo Freud, uma frustração cultural domina o grande campo dos relacionamentos sociais entre os seres humanos. Portanto, civilização é a soma de produções que diferenciam o homem dos animais e que serve a dois fins: proteger o homem da natureza e regular suas recíprocas relações sociais. Para isso, o homem teve que passar do poder de uma só vontade tirânica ao poder de todos, ao poder da comunidade, isto é, todos tiveram que sacrificar algo de seus impulsos instintivos. A civilização os restringiu. Freud coloca uma analogia entre o processo cultural e a normal evolução libidinal do indivíduo. Em ambos os casos, os instintos podem seguir três caminhos. O primeiro, se sublimam, por exemplo, na arte. O segundo, se consomem para procurar o prazer, por exemplo, na ordem e limpeza, ou se frustram. Deste último caso, deriva a hostilidade com a civilização e, por conseguinte, as agressões mútuas entre os seres humanos que põem em perigo a sociedade. Zizek distingue três tipos de violência: a subjetiva, que é a mais visível, feita por agentes que são identificáveis, chamada de perturbações do normal, ou do cotidiano, ou seja, do estado pacífico das coisas. Temos também a violência objetiva, chamada de sistêmica, definida como a violência inerente a esse normal estado de coisas, que é composto pelas catastróficas consequências do fundamento de nosso sistema econômico e político. E, por fim, temos a violência simbólica, a mais fundamental forma de violência que pertence à linguagem como tal, por sua imposição de um certo universo de significado. No espaço escolar, a violência é caracterizada pelo corpo discente, ou seja, pelos estudantes como agressão física, simbolizada pelo estupro, brigas em família e também a falta de respeito entre as pessoas. Para o corpo docente, a violência é representada pelo descumprimento das leis e da falta de condições materiais da população, associando a violência à miséria, à exclusão social e ao desrespeito ao cidadão. Nesse contexto, é importante refletirmos sobre a diferença entre agressividade, crime e violência. A agressividade é o comportamento adaptativo intenso, ou seja, o indivíduo que é vítima de violência constante tem dificuldade de se relacionar com o próximo e de estabelecer limites para estes.
Às vezes, esses limites não foram construídos no âmbito familiar. O sujeito agressivo tem atitudes agressivas para se defender e não é tido como violento. Ele possui os padrões de educação contrários às normas de convivência e respeito para com o outro. A construção da paz vem se apresentando em diversas áreas, mostrando que o impulso agressivo é tão inerente à natureza humana quanto o impulso amoroso. Portanto, é necessária a canalização daquele para fins construtivos, ou seja, a indignação é aceita, porém deve ser utilizada de uma maneira produtiva. Os outros conceitos importantes para nossas reflexões são o de crime e violência. O primeiro constitui-se numa tipificação social e, portanto, definida socialmente, é uma rotulação atribuída a alguém que fez o que reprovamos. Conforme Durkheim, não reprovamos o ato porque é criminoso. É criminoso porque nós o reprovamos. O segundo conceito, de violência, pode ser caracterizado como uma reação consequente a um sentimento de ameaça ou de falência da capacidade psíquica em suportar o conjunto de pressões internas e externas. Pensemos agora sobre as violências no cotidiano escolar. A violência que as crianças e os adolescentes exercem é, antes de tudo, a que seu meio exerce sobre eles. A criança reflete na escola as frustrações do seu dia a dia. É neste contexto que destacamos os tipos de violência praticados dentro da escola. São eles: violência contra o patrimônio, que é a violência praticada contra a parte física da escola. É contra a própria construção que se voltam os pré-adolescentes e os adolescentes obrigados que são a passar neste local 8 ou 9 horas por dia. Violência doméstica é a violência praticada por familiares ou pessoas ligadas diretamente ao convívio diário do adolescente. Violência física é a violência contra os colegas e ou funcionários da escola. Brigar, bater, matar, suicidar, estuprar, roubar, assaltar, fazer tiroteio, espancar, ter guerra com alguém, andar armado e também participar de atividades de gangues. Por outro lado, temos a violência simbólica, aquela violência que a escola exerce sobre o aluno quando anula sua capacidade de pensar e o torna um ser capaz somente de reproduzir. A violência simbólica é a mais difícil de ser percebida, porque é exercida pela sociedade quando esta não é capaz de encaminhar seus jovens ao mercado de trabalho, quando não lhes oferece oportunidades para o desenvolvimento da criatividade e de atividades de lazer. Quando as escolas impõem conteúdos destituídos de interesse e de significado para a vida dos alunos, ou quando os professores se recusam a proporcionar explicações suficientes às suas dúvidas, anseios, abandonando-os à sua própria sorte, desvalorizando-os com palavras e atitudes de desmerecimento. A violência simbólica também pode ser contra o professor, quando este é agredido em seu trabalho, pela indiferença e desinteresse do aluno. São inúmeros os fatores que podem levar uma criança, um adolescente ou um jovem a um ato delitivo. Abordaremos agora aqueles que acreditamos ser os mais recorrentes na escola. A desigualdade social é um dos fatores que levam uma criança, um adolescente ou um jovem a cometer atos violentos. A situação de carência absoluta, de condições básicas de sobrevivência, tende a embrutecer os indivíduos. Assim, a pobreza seria geradora de personalidades que rompem com os padrões ditos da normalidade. O fato de estarem numa posição
O fato de estarem numa posição secundária na sociedade e de possuir menos possibilidades de trabalho, estudo e consumo os faz sentirem-se pobres e maltratados, vistos como diferentes e inferiores. Por essa razão, as percepções que têm sobre os jovens endinheirados são muito violentas e repletas de ódio. Sua reação é uma forma de castigar a sociedade que não lhes dá oportunidades. A influência de grupos de referência, de valores, crenças e formas de comportamento seria também uma motivação do jovem para cometer crimes. Conforme Abramovay, o motivo pelo qual os jovens aderem às gangues é a busca de respostas para suas necessidades humanas básicas, como sentimentos de pertencimento, uma maior identidade, autoestima e proteção, e a gangue parece ser uma solução para os seus problemas a curto prazo. Assim, o infrator se sente protegido por um grupo no qual tem confiança. Valores como solidariedade, humildade, companheirismo, respeito, tolerância são pouco estimulados nas práticas de convivência social, quer seja na família, na escola, no trabalho ou em locais de lazer. A inexistência dessas práticas dão lugar ao individualismo, à lei do mais forte, à necessidade de se levar vantagem em tudo, e daí a brutalidade e a intolerância. A influência das gangues se alia ao fracasso da família e da escola. A educação tolerante e permissiva não leva à ética na família. Os pais educam seus filhos e estes crescem achando que podem tudo. De acordo com Zaluar, é dentro das gangues ou das quadrilhas que os jovens provam sua audácia, desafiam o medo da morte e da prisão. Nesse contexto, o indivíduo enfrenta uma grande oferta de oportunidades: o uso de drogas, uso de bebidas alcoólicas, uso de armas de fogo, aliadas à inexistência do controle de uma autoridade, da família e da comunidade, tornando-o motivado a concluir o ato delitivo. Para Colombier, carências afetivas e causas socioeconômicas ou culturais certamente se misturam aos fatores anteriormente citados para desembocar nas atitudes delituosas, bem como a disponibilidade de armas de fogo e as mudanças que isso impõe às comunidades desordenadas, contribuindo assim para o aumento do caráter mortal dos conflitos nas escolas. As notícias recentemente veiculadas sobre agressões de alunos a professores em escolas têm uma forte vertente sensacionalista e um viés um tanto superficial, ouvindo basicamente a perspectiva dos adultos, mesmo assim, não a de todos os envolvidos na comunidade escolar, realçando prioritariamente a violência dos alunos contra os professores. Isso é um desserviço à educação, porque cria estigmas, simplifica a questão e induz à busca de soluções igualmente simplistas e, por isso, ineficientes. Na verdade, alimenta o problema. A violência na escola é uma questão muito séria e complexa e merece um olhar cuidadoso e responsável. A violência está na sociedade e não apenas na escola que a reproduz. É verdade que há violências produzidas no interior da própria escola. Muitas delas funcionam como prisões e lançam mão de formas autoritárias de manter a disciplina, baseadas mais nas interdições, no que é proibido, do que no investimento na formação de sujeitos capazes de praticar formas democráticas de convívio. Há escolas que produzem um contexto potencialmente violento. Para essa discussão, é necessário olhar as muitas violências que ocorrem no cotidiano da escola: as institucionais, as interpessoais, as físicas, psicológicas e simbólicas.
Todas estas geram uma pressão contínua e podem causar explosões maiores ou menores em determinados momentos e situações. Não queremos com isso minimizar ou justificar a gravidade das agressões dos alunos, pelo contrário. Esses fatos explicitam a situação extrema de hostilidade no ambiente escolar. Professores, funcionários e estudantes são agentes e vítimas dessas violências. Preconceitos, discriminações, humilhações, desrespeito. Do ponto de vista dos alunos, uma das violências mais sentidas e permanentes é o não atendimento de suas necessidades de aprendizagem e a falta de sentido do que se ensina e do que se aprende, que acabam funcionando como formas de submissão. Outra violência é a invisibilidade dos alunos, gerada pela falta de escuta, de espaços de participação e de reconhecimento de suas demandas. Ao mesmo tempo, os adultos da escola têm uma rotina puxada, atuam sem condições de trabalho adequadas, que garantam tempo e espaço para se dedicar à complexidade educacional. E nem sempre são autoridades legitimadas pelos alunos. Na prática, fica uma tensão entre o desafio de ensinar conteúdos e o gerenciamento da disciplina dos alunos. E assim, a escola não consegue cumprir sua função primordial de ensinar, de sistematizar os conteúdos formais, pois ninguém aprende e ninguém educa em um ambiente inóspito, ou seja, um ambiente rude. Pesquisamos a experiência do projeto Respeitar é Preciso, para contextualizar o tema violência na escola. Este projeto mostra que, sem dar atenção às questões que perpassam o cotidiano escolar, o caldo de violências é continuamente engrossado por discriminações e preconceitos de todo tipo. Nestas condições, as relações internas da escola tornam-se tensas, desgastantes e pouco frutíferas. A violência nas escolas constitui-se num tema difícil que precisa ser analisado com a seriedade necessária. Muito nos preocupa a abordagem e o tratamento simplista dado pela mídia ao tema, que, sem contextualização adequada, pode levar a conclusões enviesadas. Apontar mais uma vez os alunos como culpados pela grave situação de violência nas escolas é injusto, perpetua o estigma e não encara o problema de frente para tratá-lo. A educadora Marlova Noleto, coordenadora de Ciências Humanas e Sociais da Unesco no Brasil, assevera que a violência nas escolas reproduz a violência nos ambientes escolares, que deixaram de ser lugares protegidos e muitos pais perderam a tranquilidade de levar os filhos à escola e julgar que lá estariam seguros e protegidos. A educadora destaca que a ausência de regras claras de convivência entre alunos e professores contribui para o aumento da violência. Para o professor da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília e da Universidade Católica, Célio da Cunha, há uma profunda crise de valores humanos. A violência na escola vem da Idade Média e é uma prática inconcebível ao longo dos séculos. A escola tem que refletir uma cultura de respeito, da cantineira ao diretor. Cunha defende que é preciso recuperar a dimensão humana da educação, que foi transformada em um negócio. Ainda Marlova Noleto aponta para a importância de um bom clima na escola. A educadora afirma que, na escola, aprendemos não só a ser, mas a fazer, a viver juntos e a conhecer. Um conjunto de regras e valores que educam para a vida, não educam apenas no ambiente escolar. A educadora reconhece que, em primeiro lugar, é preciso que o professor goste do que faz. Na acepção de Freire, ensinar é um ato de amor e é sempre uma via de mão dupla. É preciso estar aberto para ensinar e aprender.
Nelma Pellegrini Franco, educadora matemática com mais de 30 anos de magistério em escolas públicas de São Paulo, afirma que, na maioria dos casos, o aluno reproduz na sala de aula aquilo que vive em sua própria casa, no convívio com a família e também nas ruas. Há, de modo geral, uma crescente banalização da má educação, uma ausência de consciência de limites, uma violência instalada nos lares, que é reflexo de um fenômeno que se alastra por toda a sociedade. Portanto, é essencial estimular o respeito à diferença e ao diferente. Em muitos casos, a violência na escola é decorrente do medo de ser reprovado ou de ameaças que o aluno sofre em casa. Nesse sentido, é preciso incluir as famílias no processo de ensino e de aprendizagem, de modo que ajudem as crianças desde cedo a desenvolver um sentido ético com relação a si mesmas e ao outro. Quando estimulamos nossos alunos a respeitar a diferença, estamos também evitando a violência. Em última instância, a educação deve propiciar também a satisfação dos alunos. Se o processo de aprendizagem não trouxer também felicidade, dificilmente aprenderemos com qualidade, afirma Marlova Noleto. Para Miriam Abramovay, coordenadora da área de Juventude e Políticas Públicas da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais e também coordenadora de pesquisas da Unesco, os conflitos são resultado de relações sociais ruins e da falta de diálogo. Pesquisadora do tema há mais de 10 anos, Abramovay defende a criação de políticas públicas de prevenção da violência escolar, diagnóstico dos problemas e a formação específica de professores. Um bom professor é o que ensina bem a disciplina, mas também aquele que sabe ser amigo, que sabe entender o que é ser criança, adolescente e jovem. Em recente entrevista à jornalista Marcele Souza, do portal UOL, Miriam Abramovay diz que a escola deve ser espaço de proteção e não de violência. Aumentaram, e muito, os casos de violência na escola? Marcele diz que, em sua opinião, não dá para dizer se aumentou ou não a violência na escola. Não existe nenhuma pesquisa que abarque todo o Brasil e que faça uma avaliação do que aconteceu nesses últimos 10 anos sobre a violência na escola. Se analisarmos os casos de violência em geral ou de mortalidade dos jovens, a situação é cada ano pior. Então, é óbvio que, por um lado, a escola recebe essa influência, mas, por outro, ela também produz violência. E essas violências são muito específicas do âmbito escolar. Vejamos. Pergunto a vocês, o que ouviram falar sobre a ciberviolência e a divulgação de vídeos de violência na internet? Na opinião de vocês, eles aumentaram a sensação de violência? Pois bem, essa é uma questão muito importante e a escola não tem as ferramentas mínimas para prevenir esse tipo de violência. A escola é muito centrada em si mesma, no que pensam os adultos. Muitas vezes, ela não sabe o que acontece na vida do jovem. Postar uma informação na internet é uma forma de exibicionismo. E nós vivemos numa sociedade do espetáculo. Isso tem um valor muito grande, principalmente para o jovem. Uma outra questão que merece reflexão é: o que motiva os atos de violência na escola hoje em dia? Se desentender, eles sempre se desentenderam. Isso sempre aconteceu. Estamos vivendo um fenômeno da exacerbação da masculinidade e da cultura da violência. Aparece aquele que é mais violento, que sabe brigar melhor. Eu digo masculinidade, mas não somente para garotos, também garotos e garotas. Aí também entra o uso de armas, porque a arma é um símbolo de força e de poder. Qual é o principal motivo do conflito entre professores, alunos e diretores? Vejamos. As relações sociais aluno-aluno, aluno-professor e professor-diretor estão muito ruins.
As mais complicadas são as relações com os adultos. Isso porque a escola é muito centrada nela mesma, como eu já disse, e muito pouco do que se propõe é dialogar com as crianças, os adolescentes, os jovens e os adultos. Isso cria um clima muito ruim. Se fizermos uma pesquisa, verificaremos que o professor de quem os estudantes mais gostam coincide com a disciplina da qual também eles mais identificam e aprendem. Ou seja, a relação entre professor e estudantes é muito importante. Um bom professor é o que ensina bem a disciplina, mas também o que sabe dialogar, ouvir, que sabe entender o que é ser adolescente e jovem num contexto tão conturbado como o nosso. Mais uma questão sobre a violência no contexto escolar que merece ser pensada é por que ocorrem os casos de abuso sexual dentro da escola? Gente, a escola não é uma torre de marfim. Ela também reproduz as loucuras e mazelas de nossa sociedade. Mais sutil do que o abuso sexual é o abuso dos professores e das professoras relacionado à fragilidade do que é ser adolescente e jovem. Em muitos momentos, nós temos uma postura de negação a tudo que se relaciona ao jovem, no sentido de não ser positivo. Por outro lado, existe admiração de nossa parte porque eles são bonitos, bonitas, cheios de vida e estão vivendo situações que nós já vivemos. E isso causa muito fascínio em muitos professores. Por outro lado, existe ainda uma falta de limite dos professores e professoras, uma falta de autoridade. Não confundamos aqui com autoritarismo ou com formas de demonstrar poder. A escola tem que ser um local de proteção, de acolhimento e não de reprodução da violência. Ainda Abramovay, que pesquisa a violência escolar desde os anos 2000, afirma que muito pouco mudou nos últimos 10 anos. Conforme a pesquisadora, infelizmente, os tipos de comportamentos violentos vêm se repetindo. Nós não temos políticas públicas efetivas, diagnósticos importantes e pontuais sobre esse tema. Nós não temos uma formação de professores, o que é fundamental, porque eles não tiveram um estudo sistemático do tema e suas questões durante sua formação. Um tema ligado à violência bastante presente nas escolas hoje é o bullying. A escola e os educadores têm que prestar atenção no que acontece em seus bastidores, como se dão as relações entre os alunos, as relações com os professores. É preciso atentar para todos os fenômenos capazes de suscitar a violência, as ameaças, a entrada de armas na escola, a homofobia, a violência de gênero. A escola, como ente social, tem também que se dar conta disso, ou seja, tem que estar sensível a essa presença indesejável entre os estudantes. O primeiro passo é a escola não generalizar a raiz do problema. Não é prudente considerar que a principal causa da violência escolar seja o bullying, ou que por ser uma instituição de comunidade carente, as chances de receber alunos transgressores é maior. Esse é um exemplo extremo de intolerância e preconceito. A escola, executora de importante papel social, deve manter-se aberta ao diálogo com alunos e toda a comunidade escolar. Essa é a chamada gestão democrática, na qual a instituição constrói as regras que regem de forma compartilhada com quem está de fato envolvido nela. É a melhor forma de reconhecimento e detecção de problemas. Em uma turma de alunos, sempre tem aquele mais calado, que anda cabisbaixo ou se isola dos demais. O grande erro é achar que isso é uma característica de cada um, quando, na verdade, esse tipo de comportamento pode esconder um grande problema. Portanto, é importante que professores, funcionários e diretores estejam atentos. Como profissionais em contato direto com os estudantes, é necessário que observem mudanças de comportamento. A partir daí,
tentar conversar com o estudante, ganhando a confiança que nem sempre esse consegue em casa, no primeiro sinal de que algo precisa ser resolvido, o passo seguinte é entrar em contato com os pais. Mais uma vez, mencionamos a importância do contato da escola com as famílias dos alunos. Certamente, isso vale tanto para reportar algum problema que esteja acontecendo na instituição ou ainda para detectar se de fato algo está acontecendo no ambiente familiar da criança, adolescente ou jovem. A premissa de que quem cresce em meio à violência tende a reproduzi-la é muito válida. A tendência é que o aluno desconte o que recebe fora da escola em um colega ou professor. Por isso, investigar as raízes de um comportamento extremo é fundamental para combatê-lo, tornando a escola um ambiente saudável e importante na vida da criança, do adolescente e do jovem. Para finalizar esse momento de reflexão, pergunto a vocês: como combater a violência escolar em comunidades em que a violência faz parte do cotidiano? Vejamos. Uma escola situada num contexto de violência não precisa ser necessariamente violenta. Por outro lado, você pode ter um lugar tranquilo em que a escola é violenta e vice-versa. A escola tem suas próprias características, não é uma consequência direta do que acontece fora dela. Não obrigatoriamente a comunidade tem interferência nas relações entre os alunos, no racismo, na homofobia, em como os professores tratam os alunos, porque isso pode ser violência também. Se tivermos uma concepção de violência ligada à entrada de tráfico e de armas nas escolas, então podemos ter razão. Quanto mais a comunidade é violenta, mais a escola pode ser violenta. Mas se temos uma concepção de que violência é composta por elementos de todas as ordens, que existe uma violência simbólica, não obrigatoriamente a comunidade vai fazer com que as relações sociais sejam piores. Dependendo dos professores, dos alunos, da relação com a família, a escola pode ser um lugar de proteção, independente do bairro ou da comunidade onde esteja inserida. Uma condição importante para a não violência na escola é a participação efetiva dos pais na vida escolar dos filhos. Em pesquisa realizada por Abramovay, identificou-se que quanto mais havia participação dos pais na escola, mais a escola poderia se tornar protetora. Ou seja, abrir as portas para os pais buscarem entender o que está acontecendo com os filhos, pedirem ajuda, fazer com que essa relação entre escola e família não seja de competição. Tudo isso é fundamental para o bom clima escolar. Ainda é necessário pensarmos sobre a judicialização da educação, ou seja, quando a escola atribui à justiça a resolução de seus principais conflitos e problemas. A polícia tem que entrar na escola quando a violência é dura, quando é extrema, quando existe droga e armas dentro da escola. Fora essas situações extremas de perigo para educadores e educandos, não existe nenhum sentido de a polícia estar dentro da escola. Mas está acontecendo o contrário. A polícia, o conselho tutelar, a toda hora são acionados para mediar situações e conflitos que poderiam ser resolvidos pelos membros da comunidade escolar, ou seja, pelos educadores, estudantes, pais, funcionários, todos aqueles que estão no dia a dia da escola e que querem ver o seu sucesso. Mas, ao contrário, ao acionar uma intervenção externa, o que a escola está dizendo é: eu não tenho autoridade de resolver os meus problemas. Eu vou chamar a polícia, o conselho tutelar e outras instituições para isso. Para finalizar, solicito-lhes que pensem sobre a seguinte questão: qual é o papel do Estado na redução da violência nas escolas? Talvez uma possibilidade de resposta para essa minha indagação seja:
Precisamos de uma política pública específica para tratar esse tema, que abarque diagnósticos, formação de professores. Não adianta ter programas esporádicos. Nós temos que ter políticas para nos inteirar do que está acontecendo e nos posicionar diante das possibilidades de nosso fazer. O problema da violência escolar atinge a todos e, por isso, é responsabilidade de toda a comunidade extinguir o problema. A integração entre escola e comunidade, em especial com as famílias, é de suma importância na construção de um ambiente verdadeiramente educacional. Na próxima aula, faremos uma análise dos tipos e dimensões da violência no contexto escolar e ainda das formas de preconceito e discriminação nesse ambiente. Ótimas reflexões para todos nós. Conto com a participação de todos vocês em nossos fóruns. Até breve.